Antes de começar a aula de hoje, um recadinho para você, né? Qual que é o recado? Não sabe, não? Sei não. Entra no Passeio Direto para você ter informações a mais sobre os conteúdos de química que nós trabalhamos aqui. Lá nós temos vídeos exclusivos, não é isso? Isso mesmo. Além disso, você pode nos seguir lá dentro da plataforma para ter acesso a esse material exclusivo que a gente posta e alguns outros vídeos que já estão aqui no canal, mas que estão lá de uma maneira organizadinha também. Então não perca tempo, entra no Passeio Direto, porque além do nosso conteúdo, eles vão encontrar o quê? Muitos mais conteúdos para uma melhor aprovação sua, né? Mais rápido e mais simples. Então não perca tempo, entra logo no passeiodireto.com. Vou colocar aqui o passeiodireto.com. Fechou. E aí pronto, né? Eles mandam ver lá, né? Vamos pra lá. Então vamos pra lá. Fala, galerinha! Beleza? Hoje a gente tá diferenciado, né? Isso mesmo. Hoje você não vai ver nosso rostinho 100%, esse sorriso bonito do Pavanelli, né? Isso mesmo. Essa barba, eu sorrindo. essa barba cheia, vistosa. Isso mesmo. Né? Porque Lembre hoje sempre de usar máscara. A gente tá de máscara, O Química né? é Simples, ele é um combatente ativo ao Covid-19. Exatamente. Então lembre-se de usar máscara. Isso aí, mas na hora, se estiver em casa, estudando em casa, ali no seu ambiente de estudo tranquilo, aí você pode tirar a máscara. A gente já fez o teste aqui, né? A gente fez Isso mesmo. o teste, então a gente vai dar aula pra você sem máscara e a gente tá sempre junto, né? Então, nossa, você tá com um sorriso bonitinho, hein? Chama a vinheta. Chama a vinheta, vai. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre as transformações gasosas, né? Na verdade, a gente vai começar a falar sobre transformações gasosas. Essa é só a primeira aula. A gente tem várias aí pra frente. A primeira transformação gasosa que nós vamos estudar, ela foi estudada por Boyle e Mariotti, né? Mas normalmente é atribuída mais a Boyle, lei de Boyle. E ele estudou uma transformação isotérmica. O que é uma transformação classificada como isotérmica? Iso vem de igual, térmico de energia térmica, que está associado ali à nossa temperatura do sistema. Então, uma transformação isotérmica é aquela transformação que acontece sobre temperatura constante. Olha o meu recipientezinho aqui, né? Esse recipiente tem um certo volume. Lá dentro desse recipiente existe um gás que está ali em constante movimentação caótica. E esse gás dentro do recipiente, ele exerce força sobre as paredes do recipiente. Essa força que ele exerce sobre as paredes do recipiente é o que a gente chama de pressão. Aqui eu estou simbolizando um pezinho e esse bloquinho aqui, ele exerce uma força sobre o nosso gás, que seria a pressão exercida pelo gás, porque o gás ele equilibra a força do peso de tal forma que o nosso êmbolo fica paradinho ali quando você tem uma pressão P e um volume V. Se por um acaso você acrescentar um segundo bloquinho e dobrar a pressão exercida sobre esse gás, o que vai acontecer para haver equilíbrio novamente entre a pressão externa e a pressão interna? O nosso gás, se você aumenta o peso sobre ele, o volume dele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até dado momento onde a pressão exercida pelo gás vai ser equivalente à pressão externa. E quando eu dobro a pressão externa, o volume ele tem que cair pela metade para que as duas pressões se igualem novamente. Então, dobrei a pressão, o volume ele vai cair pela metade. É só você pensar o seguinte, ó. Digamos que aqui eu tenha um recipiente. O gás ele está em movimento ali dentro. E esse gás em movimento ele bate na parede do recipiente, exercendo uma certa pressão. Se você diminui o volume que esse gás tem, ele vai bater bem mais nas paredes do recipiente, porque você tem menos espaço para ele se locomover. E se ele bate bem mais na parede do recipiente, ele exerce uma força maior, uma pressão maior. Então, quando eu aumento a pressão para que haja um equilíbrio entre a pressão externa e a pressão interna, o volume do gás vai diminuir, ele vai se colidir
o dobro de vezes sobre a superfície do êmbolo, equilibrando com a pressão externa. Isso foi o que o Boyle descobriu. Ele descobriu que pressão é inversamente proporcional ao nosso volume. Se pressão é inversamente proporcional ao volume, significa que o produto das duas é um resultado constante. E aí a gente chega na equação de Boyle. Essa equação de Boyle fala que pressão inicial vezes volume inicial tem que ser igual à pressão final vezes o volume final. Ok? Então, galerinha, pira só nesse gráfico. O tanto que é legal ler gráficos, né? Oh, maravilha! Um gráfico de pressão para volume. Como nós temos uma isoterma, ou seja, a temperatura constante, nós teremos um gráfico em que vai relacionar a variação de pressão com a relação de volume. Então nós não vamos usar um gráfico de temperatura, porque a temperatura ela vai se manter constante. Quem vai variar serão as outras grandezas, que é pressão e volume. Perceba bem o seguinte, quando nós temos duas pressões vezes volume dividido por 2, se a pressão está alta, o nosso volume ele está baixo, não é? Se a pressão está alta, o nosso volume está baixo. Se a pressão começa a diminuir, o nosso volume começa a aumentar. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Se a minha pressão aumenta, o meu volume diminui. Se a minha pressão abaixa, o meu volume aumenta. Isso lembrando, é claro, sempre bom a gente salientar todo momento que nós temos uma isoterma. A gente não está levando em consideração a temperatura, lembrando que a temperatura está constante. Beleza? Agora olha só esse aqui, ó, na respiração. O volume do pulmão, quando você enche, você encheu, não é? Você encheu, você aumentou o volume do pulmão. A pressão interna diminuiu. Então por quê? Porque a parede do recipiente, que é o nosso pulmão ali, ele tem um volume mais estendido e a pressão entre as partículas que estão batendo no recipiente está menor, por causa do volume expandido. Se eu tenho um maior volume, eu tenho uma maior área de contato, diminuindo então a nossa pressão. Beleza, galerinha? Galerinha, uma coisa muito legal sobre a respiração, que é o volume do pulmão em relação à pressão interna, é o seguinte. Quando você enche o pulmão, você encheu o pulmão, você fez com que o volume aumentasse e a pressão interna diminuísse, fazendo com que o ar entre nos seus pulmões. Quando você empurra com o diafragma, saiu. Quando você empurra com o diafragma a saída do ar, você vai tornar a pressão interna maior do que a pressão externa, fazendo com que o ar saia pela sua boca. Então você vai, encheu, diminuiu. Isso você está alterando a pressão do seu recipiente. Então, galera, essa aqui é a nossa transformação chamada de transformação isotérmica, temperatura constante, também conhecida como lei de Boyle. Mariotti. Né? Mariotti, nome bonitinho. Mariotti. Me lembra aquelas coisas da Espanha, né? Mariotti ou Castanhola. Não, né? Não. Estranho isso. Não sei nem de onde que é o Mariotti, não. Também não. Mas então lembre-se que se você diminuir o volume, as partículas se colidem mais e a pressão aumenta, né? É igual o Power falou na respiração. Você diminui o volume do pulmão, você expulsa o gás lá de dentro porque você está aumentando a pressão dele, né? É igual quando você pega um balãozinho. Já pegou aqueles balãozinhos de festa, né? E ficou brincando de encher e esvaziar ele? Se você deixa o balão lá e vai apertando ele, você aumenta a pressão interna de tal forma que ele sai mais rápido de dentro do recipiente, né? Isso mesmo. É assim que funciona a respiração também, né? Então, ó, tudo de bom pra vocês. Usem máscara. Nossa próxima aula, usem a máscara para respirar. Isso é importante.
Antes de começar a aula de hoje, um recadinho para você, né? Qual que é o recado? Não sabe, não? Sei não. Entra no Passeio Direto para você ter informações a mais sobre os conteúdos de química que nós trabalhamos aqui. Lá nós temos vídeos exclusivos, não é isso? Isso mesmo. Além disso, você pode nos seguir lá dentro da plataforma para ter acesso a esse material exclusivo que a gente posta e alguns outros vídeos que já estão aqui no canal, mas que tá lá de uma maneira organizadinha também. Então não perca tempo, entra no Passeio Direto, porque além do nosso conteúdo, eles vão encontrar o quê? Muitos mais conteúdos para uma melhor aprovação sua, né? Mais rápido e mais simples. Então não perca tempo, entra logo no passeiodireto.com. Vou colocar aqui o passeiodireto.com. Fechou. E aí pronto, né? Eles mandam ver lá, né? Vamos pra lá. Então vamos pra lá. Fala galerinha, beleza? Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo dos gases, né? Pavanelli, que é especialista em gases. Hoje a gente vai falar sobre a temperatura. Temperatura de um gás que você solta é quente. Porque ele normalmente sai na temperatura do corpo, que É. é maior que a temperatura... E normalmente fede. Não. Eu sou impeidável. Chama a vinheta. Então, galerinha, seguinte, velho. Energia cinética dos gases, também conhecido como temperatura dos gases. Porque temperatura é diferente de calor, você pode ter notado isso lá na nossa playlist de termoquímica, quando a gente fala sobre calorimetria. Temperatura é uma medida de grau de agitação das partículas. Essas partículas estão no estado gasoso, estão muito agitadas e a gente pode medir esse grau de agitação. A gente chama de medida de energia cinética média das partículas, né? Que é relacionado à sua massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Agora, olha que louco, velho. Quanto maior for a temperatura de um gás, quer dizer que a sua energia cinética ela está se movimentando ao infinito. Olha só, ela está tendendo ao infinito. Por quê? Porque se ela começa a aumentar, ela vai aumentar a sua agitação. Se a temperatura começa a aumentar, aumenta a agitação também de um gás e das suas partículas. Isso é relacionado para a gente o fator chamado de temperatura. Então, galera, como o Pavanelli falou, a temperatura medida da energia cinética, ela está associada diretamente com a velocidade das partículas. A gente costuma falar que é o grau de agitação das partículas. Se você aumenta a temperatura, as partículas ficam mais loucas e mais agitadas, se movimentam mais, né? Mas as unidades de temperatura que nós utilizamos é o grau Celsius, e eu escrevi errado aqui, que não é graus Fahrenheit que eu queria colocar. Eu queria colocar Kelvin ali. A gente vai corrigir isso rapidinho. Agora, ó, se você reparar aqui nas unidades de temperatura que nós utilizamos, nós vamos utilizar o Celsius e o Kelvin aqui na química. O Fahrenheit, que é uma unidade de temperatura utilizada nos Estados Unidos, praticamente não será utilizada aqui nos nossos cálculos químicos. Basicamente, a gente vai utilizar o Celsius, que é a unidade de medida do sistema internacional, que a gente utiliza aí mundialmente, né? E o Kelvin, que é a unidade de temperatura absoluta, no qual a gente vai fazer os nossos cálculos, né? As medidas ali de temperatura para gases normalmente vai ser dada em Kelvin. Bom, o Celsius, ele é uma unidade relativa. Como assim uma unidade relativa? O 0 graus Celsius não significa que você tem zero de energia cinética. Lembra que a temperatura mede energia cinética, né? E se você tem temperaturas negativas, isso não significa que você tem uma energia cinética negativa, porque não tem como a partícula estar com uma movimentação menor do que parada. Você concorda que o menor grau de agitação possível para uma partícula é parado? Então existe um valor mínimo de temperatura, o valor que é chamado de zero absoluto. Mas esse zero absoluto ele não é dado em graus Celsius. O 0 graus Celsius, na verdade, ele é baseado no grau de agitação das partículas de água quando elas mudam de estado físico sólido para líquido, ou seja, na temperatura de fusão da água.
O 0 graus Celsius é a temperatura que a água sofre fusão. O 100 graus Celsius é a temperatura que a água sofre ebulição a uma pressão de uma atmosfera. Então esse 0 e esse 100, eles são estabelecidos e a partir daí nós criamos uma escala em graus Celsius. Se uma substância tiver a mesma energia cinética que as partículas da água quando estão fundindo e quando estão congelando, você fala que essa substância está a 0 graus Celsius. Então você percebeu que o 0 graus Celsius, ele não significa que a energia seja exatamente zero. Ele é comparativo à água e se você tiver uma substância com esse mesmo grau de agitação, a gente fala que a temperatura dessa substância, desse composto, desse material, seria zero, ok? Agora, a escala Kelvin, ela é uma escala absoluta. E na escala Kelvin, nós vamos considerar o zero como sendo a energia mínima possível. Seria o zero absoluto. Esse zero absoluto foi calculado e chegaram num valor de menos 273 graus Celsius. Então, na verdade, essa escala, ela termina aqui, ó, ela não continua aqui para baixo. A menor temperatura possível seria menos 273 graus Celsius. Se a partícula parar, a temperatura seria menos 273 graus Celsius. Isso foi chamado de 0 Kelvin. A escala Kelvin, ela cresce na mesma proporção da escala Celsius. Então, quando você sobe 1 Kelvin de temperatura, você sobe 1 grau Celsius de temperatura também. A única diferença é que o Kelvin considera o ponto zero o menor valor de temperatura possível, ou seja, o menos 273 graus Celsius. Então, para fazer a conversão de Celsius para Kelvin, você tem que somar 273 unidades. Menos 273 graus Celsius é igual a 0 Kelvin. 0 graus Celsius é igual a 273 kelvins. 100 graus Celsius é igual a 373 kelvins. E aí nós temos uma escala absoluta, uma escala que considera o zero sendo exatamente o zero de energia das partículas. Para fazer a transformação, a gente vai utilizar essa fórmula. Então, ó, a temperatura em Celsius mais 273 é igual à temperatura em Kelvin. Um último detalhe. Se por um acaso você precisar trabalhar com temperaturas em Fahrenheit, a conversão de temperatura em Fahrenheit é feita a partir dessa formulazinha aqui, chatinha, grandinha, complicada, né? Normalmente o professor de física trabalha isso mais com vocês lá no conteúdo de termologia. Mas é o seguinte, a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual à temperatura em Celsius dividido por 5. Então você pega isso daqui e consegue converter Fahrenheit em Celsius. Para cada 5 unidades de Celsius que você anda 9 unidades de Fahrenheit. Eles estão em proporções diferentes. E por isso você tem aqui essa formulazinha complexa para fazer a conversão. O Fahrenheit também não é uma unidade absoluta. O 0 Fahrenheit não é a menor temperatura possível. E por isso ele é representado com essa bolinha aqui do lado. Significa que o zero ele foi padronizado. Escolheram lá um zero padrão e a partir disso você fez a medição de valores de temperatura. Entenderam? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre temperatura. Lembrar que existe uma energia cinética, que é a medição chamada para a gente de temperatura, e que a gente vai usar Kelvin, né? O Kelvin, porque é uma temperatura absoluta e não tem como os nossos resultados darem negativos. Né? A gente não vai fazer uma conta onde a pressão é negativa, ou a massa, ou o volume, até porque isso são grandezas impossíveis de serem negativas. Exatamente. Então, ó, se você aumenta a temperatura, as partículas vão ficar loucas, agitadas e se movimentar cada vez mais. Rock and roll!